O estudo de hoje se baseia no capítulo 32 do livro de Êxodo. Nesse capítulo está narrada uma terrível experiência do povo de Israel. Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei. E a Bíblia diz que ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites. Nesse período, irmãos, você veja lá no capítulo 32 de Êxodo, depois leia devagarinho, o povo começou a achar que ele estava demorando muito. E pediu a Arão, irmão de Moisés, nós queremos um Deus. Veja, irmãos, como se eles não tivessem um Deus. O Deus de Israel os tinha salvado, os tinha libertado do Egito, tinha conduzido pelo deserto, tinha alimentado no deserto, tinha dado água, tinha dado sombra. E agora, então, eles queriam um Deus, como se eles não tivessem um Deus. Queremos um Deus. Não sabemos mais de Moisés. Provavelmente eles falariam como, Moisés já era Moisés. Ele não vai descer mais do monte. Qual foi a atitude de Arão? Arão era parceiro de Moisés, devia prestigiá-lo, devia segurar esta intolerância do povo. Mas não, o que ele disse? Tragam aqui os seus anéis, tragam os seus pendentes e vou fazer um Deus para vocês. E fundiu um bezerro de ouro. Se você olhar no verso 4, ele diz assim, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Fez um altar, no outro dia foi festa para o Senhor. Uma festa idólatra. Veja, eles estavam agora entendendo que aquele bezerro feito de ouro era o seu Deus, não o Deus criador do céu e da terra. Isso causou em Deus uma profunda indignação. Não havia como tolerar tamanha ingratidão, tamanha idolatria. E disse a Moisés, então, lá no monte, é um povo de dura cerviz. Eu vou consumi-lo e vou fazer de você uma grande nação. O Senhor estava propondo a Moisés agora transferir a aliança que havia sido feita com Abraão, com Isaac e com Jacó, transferir a aliança para ele, para que ele fosse o pai de uma grande nação. Isso, na verdade, era um teste para Moisés. Que atitude Moisés tomaria? Será que ele se envaideceria? Mas não, irmãos, nós já vimos, Moisés era o mais manso da terra. E o que ele fez, então? Ele disse a Deus, não destruas o povo. E alinhou alguns argumentos para que Deus não destruísse o povo. Moisés intercedeu pelo povo, pediu pelo povo. E quais eram os argumentos? Primeiramente, irmãos, o argumento era a reputação de Deus. Moisés disse, o que os egípcios vão dizer? O Senhor tirou o povo do Egito, libertou da escravidão para matá-los aqui no deserto. Que Deus é esse que faz uma coisa dessas? Era essa a preocupação de Moisés. Mas ainda, ele queria que a herança, a aliança, a herança do povo, que havia sido feito por Abraão, Isaac e Jacó, que aquela aliança, que aquela herança, que era herança, fosse dada a esse povo, e não a um povo que viesse descender dele próprio. A aliança tinha um juramento, tinha uma promessa. E os argumentos de Moisés para salvar o povo estavam no sentido do cumprimento da promessa, do cumprimento da aliança. Mas além de um teste para Moisés, irmãos, este era também uma demonstração da graça do Senhor Deus. Ora, um povo tão idólatra, um povo tão ingrato, tão mau, um povo reclamão, o Senhor vai demonstrar agora a graça para esse povo, porque os argumentos de Moisés, como diz a Bíblia, fizeram com que Deus mudasse de ideia. Não sei exatamente o que é esse Deus mudar de ideia, irmãos, mas Deus não queria também destruir o povo, e Deus agora ia demonstrar a sua graça.
Quando é que a graça é demonstrada, irmãos? A graça é demonstrada quando a oposição, a desobediência e o afastamento de Deus se manifestam. Aí que é demonstrada a graça. Quando ela é necessária. Quando nós estamos afastados de Deus, e essa graça foi demonstrada para cada um de nós quando aceitamos o Senhor Jesus. Quando estávamos afastados de Deus, o Senhor demonstra a sua graça. O afastamento de Deus, a desobediência, a oposição a Deus é a oportunidade da demonstração da graça. E é aí que o Senhor derrama a sua graça aos seus filhos. A mansidão de Moisés fez com que intercedesse e buscasse a graça para aqueles que não mereciam. E nós somos prontos em falar que o povo de Israel não merecia, que o povo de Israel era mau, que o povo de Israel era ingrato. Será que quando falamos isso, irmãos, nós não estamos esquecendo de avaliar a nossa relação com relação a Deus? Será que nós também não somos muitas vezes ingratos, muitas vezes desobedientes? Muitas vezes colocamos outros deuses no lugar de Deus? É aí, irmãos, que o Senhor manifesta a sua graça. O Senhor respondeu ao povo de Israel naquele momento, respondeu a Moisés que estava intercedendo, dando a graça ao povo de Israel, mantendo o povo de Israel. E o Senhor demonstra a graça a cada dia a nós, irmãos, possibilitando o perdão dos nossos pecados, possibilitando a nossa salvação através de Cristo Jesus. Que Deus deixe muito claro na nossa mente, irmãos, que nós só vivemos por conta da graça. Nós só vamos ser salvos por conta da graça. Só somos salvos por conta da graça. E o que é graça, irmãos? É um favor imerecido. Nós podemos interceder também pelos outros, orar pelos outros, pedir a graça para os outros. E o Senhor está pronto para dar essa graça a cada um daqueles que assim pedirem. Que Deus abençoe a nossa relação graciosa com Deus, a nossa relação feliz com Deus, de recebermos presentes que não merecemos.